Será que a concorrência é mesmo o pior inimigo do seu negócio? Ou será que ela pode ajudar a sua loja a vender mais? Bora tomar um café? Bem-vindo ao podcast Café com Dino. Você está ouvindo Café com Dino. Bom, eu já estou aqui com um café na minha mão e essa é a hora que você faz aquela pausa aí na correria da sua loja, ou rede de lojas, para você respirar um pouco e bater um papo aqui comigo e tomar um cafezinho. Bora? Café e amor são duas coisas que não servem frio. Sabe que por muito tempo eu considerei a concorrência o grande problema de uma rede de lojas para a qual eu trabalhei como executivo de marketing, estrategista de vendas, mas a experiência foi me mostrando que nem sempre a concorrência é tão danosa ou tão problemática. Tem uma história curiosa que todas as vezes que um concorrente fazia uma grande ação de vendas, todas as vezes que um concorrente fazia um movimento, um evento, uma promoção forte, curiosamente as nossas lojas vendiam mais. Todas as vezes que um concorrente inaugurava uma loja próxima à nossa, ao invés da nossa venda cair, de modo geral, a nossa venda aumentava. Tem algumas explicações para isso e eu quero compartilhar a minha visão sobre concorrência hoje nesse nosso bate-papo, nesse nosso cafezinho. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a função de um concorrente não é te ajudar. Muita gente fala assim, né, nas mentorias, Jim, mas como lidar com a concorrência, uma concorrência que é difícil, uma concorrência que joga sujo, como lidar com uma concorrência que é cruel? Bom, se você entrou nesse jogo do varejo achando que a concorrência iria te ajudar, você entrou já com uma visão distorcida das coisas. A concorrência não vai facilitar o seu trabalho, a concorrência não vai ser muito legal com você e a concorrência nem sempre vai jogar usando as regras do jogo. Por outro lado, isso não quer dizer que a concorrência não vai te ajudar. E eu vou te explicar por quê nesse nosso podcast. Quando eu contei para você que em diversos momentos a concorrência, quando ela fazia uma promoção, a gente vendia mais, é porque quando a concorrência anuncia, ela levanta o mercado. Ela faz o cliente pensar em comprar aqueles produtos. Ela faz o cliente lembrar que ele precisa trocar alguma coisa em casa ou melhorar alguma coisa na vida, na rotina dele. E aí ele começa uma pesquisa. Por quê? Porque a maioria das pessoas pesquisa antes de comprar. Se a maioria das pessoas pesquisa antes de comprar, e se o concorrente não tem a habilidade de fazer uma ótima conversão, né, uma visita, tornar uma visita uma conversão de vendas, o cliente naturalmente vai ao concorrente, vai ver a promoção e depois ele vai comparar com outras lojas. E é nesse momento que você tem uma grande oportunidade de tomar emprestado o esforço da concorrência para vender na sua loja. Então, se o seu time estiver suficientemente preparado aí na sua loja, na sua rede de lojas, para entender esses movimentos da concorrência, se a sua loja estiver preparada para responder o movimento da concorrência, quando o cliente vier, você pode melhorar e aumentar a sua venda. Isso quer dizer, obviamente, conhecer a promoção do concorrente, saber o preço que ele está anunciando e possivelmente ter uma proposta tão boa quanto a dele naquele dia, não é sempre, mas naquele dia. Vou te dar um exemplo do setor de elétricos, o setor onde eu trabalhei por quase 15 anos, mais de 15 anos, 16 anos. Quando a concorrência fazia um saldo, uma promoção, uma liquidação, nós mapeávamos o comercial, nós mapeávamos os preços e junto com o departamento de compras a gente fazia a conta se a gente conseguia acompanhar ou não. Na maioria dos casos a gente conseguia acompanhar, porque eram 2 ou 3 itens só. Não era a loja inteira em promoção. E aí, naqueles itens, a gente colocava o mesmo preço ou algo um pouquinho mais baixo. Quando o cliente viesse, a gente provava que o nosso preço era melhor. Claro que o papel da equipe era converter aquela venda, mas também entender a necessidade do cliente e verificar se não havia outro produto que se adequava melhor à necessidade do cliente. Vou te dar um exemplo. Concorrência com uma geladeira em promoção, que era R$ 1.499 por R$ 1.299. O cliente vem, a gente está com a mesma geladeira, o mesmo preço. Só que aí o vendedor faz a sondagem e descobre que a família tem 5 pessoas. E que aquela geladeira não é adequada para uma família de 5 pessoas. Vai ser muito pequena. Claro que a decisão final é do cliente. Mas, ao fazer a sondagem corretamente e apresentar uma solução para o cliente, esse vendedor pode vir a converter uma venda que era de uma promoção, de um produto quase sem margem, para a venda do produto certo, que o cliente precisa e que vai deixar mais margem para a empresa. O cliente vai ficar muito mais feliz,
Porque aqueles 100 ou 200 reais que ele economizaria numa promoção ia se tornar um problema lá na frente, que a geladeira não era adequada para a rotina e para o tamanho da família dele. Então, quando o cliente faz uma promoção, ele dá a oportunidade de clientes virem à sua loja comparar. A maneira como a sua loja estará preparada ou não para isso vai determinar se você vai se beneficiar ou não da promoção do concorrente. Segundo ponto sobre concorrência, né? E aí é uma outra história também, que eu resgato dessa minha vivência de quase 18 anos dedicados ao varejo. Eu trabalhei muito tempo numa empresa que tinha 250 lojas de eletromóveis e os melhores momentos dessa empresa, os momentos que ela mais cresceu, os momentos que ela mais se profissionalizou e ganhou musculatura para ser uma das maiores redes do Brasil, foram os momentos que chegaram concorrentes grandes. Foi um momento, por exemplo, que a Novo Mundo, uma empresa de Goiânia, estava em expansão, chegou na região onde essa rede para a qual eu trabalhava dominava. Depois chegou a Casas Bahia, né? Na época o maior varejista brasileiro. Hoje o Magazine Luiza se tornou a empresa que mais vende no Brasil, mas na época era o Casas Bahia. E, bom, Casas Bahia continua gigante, né? Mas nesses momentos em que esses grandes concorrentes chegaram, a empresa ela teve que olhar para os seus processos, olhar para os seus métodos, olhar para a sua estrutura, olhar para o seu marketing, olhar para a qualidade dos seus vendedores, da sua abordagem de vendas e fazer mudanças significativas, porque senão ela não ia sobreviver. Ela não ia sobreviver a um grande concorrente. E sabe o que aconteceu? Ela não só sobreviveu, como ela ficou mais forte, mais profissional, resultados melhores. Esse é um outro aspecto da concorrência que você precisa de uma vez por todas assimilar aí para buscar o seu recorde de vendas e a expansão da sua rede de lojas, a expansão da sua loja, da sua empresa. A melhor coisa que pode acontecer para a sua empresa é você ter um bom concorrente. A melhor coisa que pode acontecer na sua empresa é você ter um concorrente que de fato é um concorrente de alto nível. Você entendeu o que eu falei? Vou falar até pertinho aqui, ó, para você ficar bem atento. Um concorrente de alto nível, um concorrente profissional é a melhor coisa que pode acontecer aí na sua empresa. Por que eu falo isso? Porque um concorrente de baixo nível, um cara que não faz conta, um cara que sonega imposto, um cara que paga mal funcionário, um cara que não tem um plano de crescimento, ele vai jogar um jogo todo bagunçado e ele vai bagunçar o mercado e vai prejudicar você. Agora, um concorrente de alto nível, profissional, concorrente que tem auditoria boa, concorrente que joga com as regras do jogo, concorrente que tem auditoria externa, por exemplo, que tem investidores, que tem sócios que pressionam por uma performance alta, ele vai ser um concorrente maravilhoso para você, porque ele vai puxar a régua do mercado para cima e ele vai puxar a tua empresa para cima se você souber entender esse movimento e se você souber profissionalizar a sua empresa, o seu marketing, o seu entendimento do mercado, o seu entendimento do cliente. Por isso que a gente diz que marketing é entender para atender, né? Porque a gente tem que entender o cliente, as suas transformações, as suas mudanças, as suas preferências, e entender os concorrentes, inclusive esses novos, né? Entender as suas características, as suas forças, as suas fraquezas, entender o time para saber até onde a gente consegue ir, o que precisa melhorar. Por isso que marketing é entender para atender. Quando você tem um marketing forte na sua empresa, você consegue entender esses movimentos e ajustar a sua empresa para esse novo cenário, para esses novos momentos. E esses ajustes, eles são frequentes. A cada entrada de um concorrente ou a cada saída de um concorrente, porque às vezes um concorrente sai do mercado também, a cada entrada ou a cada saída do concorrente, você tem um ajuste na sua empresa. A cada entrada e cada saída de um concorrente, você precisa mudar o teu plano de marketing da sua loja. A cada entrada ou saída de concorrente, você precisa realinhar o seu time. Por quê? Porque a competição vai mudando de nível e as coisas vão ficando um pouco mais complexas, mas ao mesmo tempo mais profissionais. E quanto mais profissional o mercado, melhor para você. Quanto mais profissional o mercado... Volta aí. Quanto mais profissional o mercado, melhor é o nível do jogo. E quanto melhor o nível de jogo, melhor para você, acredite em mim. Então é preciso enxergar a concorrência por diversos aspectos, não apenas o aspecto de alguém que está tomando a sua venda, alguém que está jogando preço para baixo e por aí vai. E uma coisa importante é que nenhum concorrente vai ser ótimo em tudo. Nenhum concorrente vai ser excelente em tudo. Você precisa entender, listando os seus 2 ou 3 principais concorrentes,
quais são as forças e fraquezas de cada um deles, no que cada um deles é excepcional e no que pecam. Quais são as atividades ou quais são as forças de fato que esse concorrente tem e que ele é melhor que você e no que ele é pior que você. Porque uma técnica interessante, quando a gente pensa numa loja, né, como fazer uma loja crescer e bater recorde de vendas, é a gente agir onde nós somos fortes na nossa loja e o concorrente é fraco. Naquele encontro entre a força nossa e a fraqueza do concorrente, existe uma excelente oportunidade de aumento de vendas e de crescimento da sua empresa. Preste atenção, eu estou falando de você identificar em quais atividades ou aspectos o seu concorrente é fraco, é ruim de serviço, ele peca e onde a gente é forte. No cruzamento desses dois existe uma grande oportunidade de crescimento. Por isso que eu te afirmo mais uma vez, aqui em outro aspecto desse nosso cafezinho, que o teu concorrente pode sim te ajudar a crescer. Um outro ponto importante é você lembrar que tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo, não se preocupa. Nenhuma empresa no mundo vai monopolizar ou vai atender todo o mercado. É impossível. Nenhuma empresa tem capacidade, competência de atender todo o mercado. Então existem muito mais clientes que não têm preferência ou não estão sendo suficientemente atendidos pela sua loja do que você imagina. Então para de se preocupar com os clientes que o seu concorrente está atendendo. Para de se preocupar com os clientes que o seu concorrente está fazendo feliz, porque eles gostaram do seu concorrente, está tudo bem. E comece a monitorar, buscar, atrair milhares, milhões de clientes que não têm preferência por loja e que o seu concorrente sequer alcança, sequer conversa, nem fala com eles. Pense agora quantos clientes já passaram pela sua loja e nunca mais voltaram. Por que será que eles não voltaram? Será que não faltou alguma ação de relacionamento? E aí a gente permitiu que esses clientes fossem para a concorrência? Pense agora em quantos milhares e milhões de clientes nem sabem que a sua loja existe por baixa divulgação, por não ter uma marca tão conhecida, por você não estar investindo tão bem em marketing, porque talvez você não tenha um método, talvez você não tenha uma segurança, um plano de marketing bem feito. Deixa o concorrente vender para os clientes dele. Deixa o concorrente ocupar o espaço de mercado dele e se preocupe em fazer os seus clientes cada vez mais felizes e mais satisfeitos e buscar os clientes que não têm preferência. Por quê? Um cliente que não tem preferência, que não está fidelizado pelo teu concorrente, é mais fácil de atrair do que um cliente que já está fidelizado pelo seu concorrente. E o dia que você, de fato, atingir o ponto máximo, o dia que, de fato, você já entender que você já ocupou o máximo possível de espaço no mercado, que você trouxe o máximo possível de clientes que não têm preferência, aí tudo bem. Aí você pode criar campanhas, criar ações para tomar clientes dos concorrentes fazendo ofertas cada vez melhores. Mas você entende que tem um espaço enorme para você crescer a tua venda? Você entende que tem um espaço enorme para você buscar mais clientes que não têm preferência e que não estão no seu concorrente? Uma outra forma que eu vejo que é legal de usar o concorrente para crescer é ver o que está dando certo com o concorrente. O que está funcionando? Você pode, por exemplo, comprar do seu concorrente com frequência. Você pode simular orçamentos do seu concorrente. Você pode ter a experiência de compra nos seus concorrentes, tanto os locais como os nacionais, quando você tem a oportunidade de estar em outra cidade, por exemplo, para você ver o que eles têm de bom que a gente poderia implantar. O que a gente poderia literalmente copiar de boas práticas, adaptando, obviamente, ao nosso estilo, à nossa cultura empresarial. O que seu concorrente faz bem feito que a gente ainda não está fazendo, mas deveria fazer. Você percebe como o teu concorrente pode te ajudar muito mais do que você imagina? Você percebe que o seu concorrente pode de fato te ajudar de maneira incrível? E você achando que o seu concorrente é um problema, você achando que o seu concorrente é complicado, você achando que o seu concorrente está jogando sujo, você achando que o seu concorrente puxa o mercado para baixo. É preciso entender. É preciso perceber como tudo na vida tem dois lados. Aliás, muito mais que dois lados, né? Eu não sei se você sabe, mas eu sou jornalista de formação. E um dia eu estava numa aula com o Segura. Segura era um professor, eu não lembro qual disciplina que ele dava.
Mas o Segura era um professor respeitadíssimo de jornalismo e ele levantou a caneta e falou o seguinte, ó, quantas formas tem de ver essa caneta? Aí a galera fala, 2, né, a sua e a nossa, 3, 4, ele falou, olha, tem 360 formas diferentes de ver essa caneta. Tem 360 graus diferentes que a gente pode observar essa caneta. Então, ele levantou a caneta e fez essa pergunta e eu falei, caramba, quer dizer que tem 360 possibilidades diferentes de ver a mesma coisa, o mesmo fato. Ou mais, né? Ou mais potencializadas aí. A concorrência ela vai ser um problema se você fizer dela um problema. A concorrência vai te ajudar se você souber se apoiar nos pontos fracos da sua concorrência, em entender o que eles estão fazendo que está funcionando, e entender o que você é melhor, que a sua loja é melhor que os concorrentes, e ajustar a sua estratégia de competição aí da sua loja ou da sua rede de lojas. No teu caminho para o teu recorde de vendas e expansão da tua rede de lojas, você não vai deixar de ter concorrente e você não pode pressupor que o concorrente não vai se opor ao seu plano. Aliás, quando a gente faz um plano de marketing, né, de crescimento de uma empresa, uma das primeiras perguntas que eu faço é quem a gente vai incomodar? Pensa aí agora, na tua empresa, na tua loja. Se você dobrasse a sua venda agora, quem você incomodaria? Porque seria muita inocência sua achar que o teu crescimento não incomodaria alguém. O que a Coca-Cola faz? Toda vez que uma empresa cresce, próximo dela, ela vai lá e compra. Ah, o Mate Leão cresceu, ela foi lá e comprou. A água não sei o que cresceu, foi lá e comprou. O Guaraná não sei o que, Jesus lá no Maranhão cresceu, foi lá e comprou. Então essa é uma estratégia de crescimento. Por quê? Porque estava atrapalhando. Então ao invés de brigar, eu vou lá e compro e trago para o meu portfólio. Essa é uma estratégia. Agora, você tem que entender que toda a ação tem uma reação. Então quando você avança no mercado, aumenta a tua venda, quando você expande a sua loja, automaticamente alguém vai reagir. Então os teus concorrentes também vão se movimentar. Os seus concorrentes também vão criar ações para crescer, os seus concorrentes vão tentar tomar os seus vendedores, os seus concorrentes vão tentar fazer propostas para o seu gerente ou para os seus gerentes. Esse é o movimento de reação, porque toda ação tem uma reação, isso é natural. Agora, isso não pode de maneira nenhuma te desmotivar ou te deixar preocupado. Isso tem que te motivar como dono e dona de loja para ser um líder cada vez melhor, de uma empresa cada vez melhor, onde as pessoas têm um ambiente de trabalho onde elas encontram respeito, reconhecimento, onde elas ganham bem, onde elas sentem que elas fazem parte de um plano maior, onde elas se sentem parte de uma missão maior. E dessa forma, obviamente, elas gostam bastante de trabalhar na sua empresa, percebem valor, percebem um caminho junto a você, percebem um futuro com a sua empresa e as chances deles trocarem você por um concorrente diminuem muito. Seu concorrente pode ser sim um dos maiores apoios para o crescimento e expansão da sua loja ou rede de loja. Isso vai depender da maneira como você vê os concorrentes, como você lidera o seu negócio e como você estrutura o teu plano de crescimento. Gostou desse papo? Então compartilhe agora esse podcast com algum amigo, com alguma amiga que é dono ou dona de loja e que vive reclamando dos concorrentes. E mais, não deixe de seguir meu canal no Telegram, onde diariamente eu compartilho insights, eu compartilho ideias e estratégias para o seu recorde de vendas. E me segue lá no Instagram. Qualquer dúvida ou pergunta, manda lá que eu vou responder. Inclusive, temas aqui para o nosso podcast Café com Dino. Até a próxima! Esta foi mais uma edição do Café com Dino. Não deixe de acompanhar nosso canal no Telegram e de seguir o Instagram @DinoQuino.